Eu não quero forçar a barra. Eu não queria ter que forçar a barra, sabe? Eu gostaria só de viver e isso não forçar a barra de ninguém, assim. Mas eu acho que a gente vive num mundo super reprimido e que tem várias barras que precisam ser forçadas para que a gente possa exercer a nossa liberdade. Eu sou João Paulo, eu sou economista, mas eu trabalho como assessor político. Eu tô aqui há 2 anos. No meio desse processo, eu optei por entrar no mestrado de administração pública. Eu me entendo aqui dentro como um pesquisador. É um trabalho difícil, é um trabalho didático, da gente lembrar que aquilo é dinheiro público. As pessoas não têm noção, mas o orçamento do Rio só da Prefeitura do Rio é de 30 bilhões. A gente não é um país pobre. A gente não pode ser dito como um país pobre. A gente é um país cheio de pobre, mas não é um país pobre, cara. Eu não entendo que dá pra estar dentro do Estado sem pensar a reforma do Estado. Ela envolve mudança de poder, né? Necessariamente, assim. Então tem muita gente tentando fazer a reforma dar errado. Basicamente, quem manda no tribunal são pessoas escolhidas pelo fiscalizado. Então como é que o fiscalizado escolhe quem vai ser o fiscalizador dele? Não dá pra eu ficar só, sabe, assim, sendo coxinha, sabe, assim, eu tenho que aproveitar que eu tô aqui nessa posição e tocar o rebuço. Pra mim, drag é transformação. É transformação da imagem. É você ter a capacidade de ser criativo com a forma como você se apresenta. Você ter proatividade com relação à sua imagem, o que vai afetar a sua relação com os outros. Eu acredito muito em espaços colaborativos. Eu quis morar numa casa que eu já vivenciasse mais pessoas. Eu poderia morar sozinho, mas eu quis morar com mais gente. E a gente criou um núcleo assim, de amigos bastante forte. E nesse momento surgiu a família Yumê. A minha casa, na verdade, é um espaço aberto. E aí começou a ser isso, assim. Tem muita gente que não pode se montar em casa porque os pais não deixam, ou por 1000 motivos, ou querem se montar porque a gente tá junto, né? É um espaço de união mesmo, em que você reconhece o outro, que vocês estão... Cada um tem a sua individualidade, mas existe uma coisa maior do que cada um. Eu acho que a house, ela cria um objeto, né? Assim, você territorializa de alguma forma aquela cultura. Eu acho fundamental a gente se organizar. Eu acho que isso não acontece. E eu acho que se a gente não se organizar, a tendência é acontecer o que já aconteceu várias vezes, que é isso só sair de moda. Hoje eu vejo que a gente tá na moda. Eu acho que o meu drag, ele é uma forma de eu, de alguma forma, descascar as pessoas, sabe? Eu ganho espaço pra provocar mais e com isso chegar numa coisa mais autêntica da pessoa. Eu já comi 3 vezes. Eu me liberto de determinadas amarras, de determinadas expectativas sobre o meu corpo e sobre o meu comportamento. E com essa libertação, eu faço política. A política e a religião se conectaram pra mim, assim. Aquilo que eu via pelo caminho religioso, eu encontrei no caminho político. O país está numa situação assim de avanço do conservadorismo muito grande. Assim, o mundo, de uma forma geral, hoje tem que lidar com um conservadorismo religioso muito forte que quer chegar no Estado. Um desejo de algumas religiões de alcançar o Estado e de alcançar o direito. E aí, nesse contexto, eu quis criar um personagem que fosse confrontar diretamente essas pessoas. Eu escolhi um demônio porque eu defendo a liberdade religiosa, basicamente, assim. Eu acho que as pessoas têm o direito de ter a cultura que elas quiserem. Uma pergunta que eu ouço muito é: precisa? E tipo, não é uma questão de precisa, é uma questão de eu posso. Cara, existe um fucking satanás no metrô, sabe? Como lidar? Cara, até que ele comece a correr atrás de você, fica na tua, tá ligado? Tipo, gostou, bate palma, não gostou, segue a sua vida, salta na próxima estação.